Bom dia. Para mais um estudo hoje, vamos para a pergunta 555. Mas antes vamos fazer a nossa oração, ok? Vamos lá. Amado Mestre Jesus, bom Espírito presente aqui, nos auxiliando, que nós possamos ter uma boas intuições, que nós possamos estar atentos a tudo que não for da bondade divina, que nós possamos ajudar esses nossos irmãos desencarnados que são trazidos aqui. Sendo assim, damos iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Bom, vamos para a pergunta 555, né? Ele pergunta assim: que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? Aí ele responde assim: aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas que de boa fé gozam de certas faculdades, como seja a força magnética ou a dupla vista. Então, como fazem coisas geralmente incompreensíveis, são tidos por dotados de um poder sobrenatural. Os vossos sábios não têm passado muitas vezes por feiticeiros aos olhos dos ignorantes? Então, meus irmãos, como eu venho dizendo, esse livro, o Livro dos Espíritos, também foi muito levado muito lá para aquela época, né? Por exemplo, hoje a gente sabe, né, que existe o magnetismo, existe a psicofonia audiente, existe, né, os que têm dupla vista, que são os clarividentes, né? Então, quando ele fala sobre talismã, quando fala sobre você ter esse magnetismo de fazer maldade para os outros, atrair maus espíritos, bons espíritos, para mim é a mesma época que Moisés fez quando usaram muito mal, né, os dons adquiridos, né? Então Moisés foi obrigado a proibir certas práticas. Por quê? Eles ficaram muito tempo, né, mais de 400 anos, dentro do Egito, e dentro do Egito se usava muito a prática da magia, né? Então eles lá tinha essa coisa de adorar os deuses, ter que fazer, né, a magia deles. Eles tinham os dons da cura, eles tinham adoração, eles tinham muitas coisas que hoje são usadas como pessoas que chamam eles de feiticeiro, de macumbeiro, né? Chamam de tudo. Você não pode ter um dom especial e você tem pacto com alguma coisa. E você. Não, gente, isso é uma coisa natural. E vai existir um tempo, né, que isso vai ser uma coisa natural entre os seres humanos. Isso vai ser uma coisa natural. Porque essas coisas se perdeu com o tempo porque usaram mal. E esse livro dos Espíritos veio justamente para nos alertar, né, de como a gente conviver com esses nossos dons, que é da clarividência, que é da psicofonia, que é da audiência, que é do magnetismo, que é do poder da cura, né? Então, muitas vezes foram proibidas pela igreja porque eles sabiam que se as pessoas se libertassem da religião, né, eles perderiam o quê? O quinhão deles, o dinheiro. Porque a igreja vive hoje de dinheiro, infelizmente, né? Você vê aí essas igrejas aí, ditas evangélicas, seus pastores são bilionários. Seus pastores são bilionários. Edir Macedo, Valdomiro, Silas Malafaia, né? RR, são bilionários essas pessoas, né? Você vai para um bispo, o bispo é milionário, papa. Ah, o Vaticano é um país, gente. Então, se começar a perder essas pessoas e descobrir que religião não salva e quem se salva é você mesmo, complicam eles. Então, por isso, muitas vezes eles tentam prostituir as pessoas, né? Dizer que são feiticeiros, são macumbeiros, são isso, são aquilo. Quantas inquisição, quantas pessoas foram queimadas na fogueira por ter dons. E depois a Bíblia sempre diz que seriam dados dons às pessoas independente da sua idade.
que eles chamam de pentecostais, né, de Pentecoste, que é o Espírito Santo quando chega na pessoa e começa a falar em línguas, e falar, e ver, ouvir, a ter dom da cura. Então, isso é muito relativo. Então, ele ainda completa assim: o espiritismo e o magnetismo não dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, que a bem dizer formam uma única, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está na lei da natureza e o que não passa de ridícula crendice. Então, meu amigo, essa palavra feiticeiro não existe, são palavras que as pessoas dão, né, para aquelas pessoas que têm esses dons. E aquelas pessoas que usam para o mal esses dons, haverá consequência. Existe a lei da ação e reação, existe a lei do retorno. Então, as pessoas precisam entender que esses dons têm que ser usados para o bem, para a sua evolução e para o progresso da humanidade. Então, ficamos por aqui hoje e agradecemos a espiritualidade por nos elucidar um pouco sobre isso. Então, o que chamam hoje de feiticeiro nada mais é as pessoas que têm esses dons que são dados a todo ser humano que aqui na Terra tem. Uns são desbloqueados e outros não. Então vamos fazer nossa oração e agradecer a espiritualidade. Bom Espírito presente aqui, obrigado por esse estudo, obrigado por entender muitas coisas que nós não entendemos e que nós possamos estar sempre aqui fazendo esse estudo, trazendo esses nossos irmãos espirituais desencarnados que aqui estão, trazendo esses nossos irmãos que necessitam tanto nos ouvir para ter o choque da realidade, para saber a sua situação, que hoje se encontram desencarnados. Sendo assim, damos como término o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é.